a Yom Yom do dia 5 de Nissan, de uma carta, extraído de uma carta do Rebbe anterior, onde ele conta para um Hassid um dito profundo, uma interpretação mística profunda do seu avô, o Rebbe Maharash, o quarto Rebbe de Chabad, Admor Rabbi Shmuel. Como nós vemos que no Yom Yom, praticamente, se a gente observa, nós vamos ver que a cada mês o nosso Rebbe procurou selecionar ditos de todas as gerações dos Rebbes, e muitas vezes começando desde o Baal Shem Tov, etc., e trazendo espalhados pelo mês ditos de cada um dos nossos Rebbes, o Sr. Zalman, o seu filho Baruch Said, e assim por diante. E aqui ele conta, o meu avô, o Rebbe Maharash, comentou sobre a declaração dos nossos sábios. Nós encontramos no Talmud uma passagem que nos relata algo que os nossos sábios disseram. Assim eles afirmaram, não é o lugar do homem, não é o lugar da pessoa que lhe honra, não é o lugar ou a posição que ele ocupa, que lhe confere honra genuína, e sim é o homem que traz honra ao seu lugar. Ou seja, como dizendo, se você colocar um João qualquer, um sujeito simplório, num lugar de honra, não é isso que vai honrá-lo, porque logo vão perceber que ele não merece essa honraria, isso não é compatível com ele, etc. Então não é nem o lugar, nem o cargo ou posição que de fato honra a pessoa, que traz a ela uma honra genuína. E sim, é a pessoa que honra o seu lugar. Em outras palavras, isso é o sentido literal do que os nossos sábios quiseram dizer e nos transmitir. Uma pessoa que verdadeiramente é honrada em qualquer lugar que ele se encontre, em qualquer posição que ele esteja ou deixe de estar, ele vai ser sempre uma pessoa honrada. E ele vai honrar o lugar que ele se encontra. Então, isso é o significado literal do dito dos nossos sábios no Talmud. Não é o lugar ou a posição que honra a pessoa, mas sim a pessoa que honra o lugar onde ela se encontra. Uma pessoa honrada, ela acaba tornando honrado o lugar ou a posição que ela ocupa. Então, esse é o sentido literal do dito talmúdico. Só que aqui o Rebbe Maharash faz um jogo de palavras em hebraico. Ou seja, que a palavra kavod em hebraico significa honra, respeito. Né? Dar honra a alguém, né? Ou tratar com respeito, isso é dar kavod a alguém. Mas a palavra kavod em hebraico, além disso, ela também vem da palavra kaved. Kaved é algo pesado e insensível. E interessante que no corpo humano, em hebraico, o órgão fígado é chamado de kaved. Em contraste com o coração, que o coração, vamos dizer, tem uma sensibilidade, vibra, a gente se emociona, isso mexe com o nosso coração, já se fala que kaved, o fígado, é um órgão importante, vital, etc., mas ele tem uma certa frieza diferente do coração, nisso ele é mais pesado, por assim dizer. E aqui, ou seja, aqui por trás do termo kavod, nós temos duas traduções ou duas interpretações. Uma positiva, que é kavod no sentido de honra, kavod, respeito, honraria, alguém que é digno da honra e de respeito. Por outro lado, assim como está escrito, por exemplo, na Torá, no texto bíblico em relação ao faraó, quando o faraó, na sua teimosia, não permitia os judeus saírem do Egito, e ele já estava apanhando e nas pragas e etc., até que chegou um momento onde Deus fala para Moshe, olha, até agora ele não permitiu, então mesmo que a partir de então ele amoleça o seu coração, Deus fala que kaved lev paró, eu vou endurecer o seu coração como se fosse o fígado para ficar insensível, e assim ele vai se manter na sua teimosia, mas para ele presenciar mais façanhas sobrenaturais, mais milagres, as pragas que Deus mandou sobre os egípcios e todos os milagres do Êxodo. De qualquer forma, na interpretação do Rebbe Maharash, não é o lugar do homem que lhe honra, e sim o homem que traz honra ao seu lugar. Então ele interpretava de forma adicional, kavod pode ser traduzido de duas formas, como a gente introduziu. A primeira seria kaved, como fígado, não é? Como disseram os nossos sábios sobre o versículo
que eu vou endurecer o coração do faraó, é pesado, kaved, o coração do faraó, que o seu coração ficou como fígado, frio e insensível. Ou seja, essa é uma tradução, vamos dizer assim, com conotação negativa do termo ou da raiz kavod, kaved. Ou existe a outra tradução que tem uma conotação positiva, kavod, como honra. E honra, em termos místicos, honra, uma pessoa honrada, não necessariamente é uma pessoa que possui mais, que tem mais dinheiro ou poder. Às vezes a honra é intrínseca, isso é como uma aura que envolve a pessoa. Ou seja, por isso os livros místicos falam que o termo de kavod, honra, ele está associado com a revelação de uma luz envolvente superior. Que honra aqui simboliza, representa, está associado a uma luz envolvente, como uma luz, é uma pessoa iluminada, uma luz que envolve a pessoa, uma luz superior que envolve a pessoa. Então, tomando como base essas duas traduções, essas duas interpretações, e voltando ao dito dos nossos sábios no Talmud, então dizia o Rebbe Maharaj que nós podemos interpretar esse mesmo dito de uma forma mais profunda da seguinte maneira: não é o lugar do homem que lhe honra, ou seja, não é o lugar, não só que dá kavod, que dá honra à pessoa, que dá kaved. Que dá kaved significa que endurece a pessoa, deixa a pessoa embotada, ou seja, esfria, torna o homem insensível. Em outras palavras, aqui o Rebbe Maharaj está nos transmitindo um ensinamento muito importante. Às vezes uma pessoa pode se queixar ou pode se justificar, dizendo, eu não tenho culpa de estar num nível espiritual tão baixo, porque o lugar onde eu vivo, ou as pessoas que me cercam, o tipo de sociedade com que eu convivo, etc., isso me afeta, isso me prejudica, e aqui não dá para ser de forma diferente, esse é um ambiente hostil à espiritualidade, etc. Então ele diz, ele assim interpreta, não é o lugar que dá kaved, na verdade não é o lugar, o meio ambiente que esfria a pessoa espiritualmente, ou que torna o homem insensível. Uma pessoa tem força moral suficiente para não se render a todas as influências que o cercam, ou todas as influências negativas do lugar que eventualmente ela foi parar ou se encontra. Então não é o lugar que dá kaved, esfria ou torna o homem insensível. A culpa não é do lugar. E sim, é o homem que traz honra, agora traduzindo na outra tradução, na tradução mais comum de kavod, que é honra, e honra, a gente falou, está associado com essa luz envolvente superior. Sim, é o homem que traz honra ao seu lugar, ou seja, que ele nos diz, um ser humano, um homem, ele não precisa se deixar levar, não precisa permitir ser impactado, influenciado pelo ambiente nocivo que o cerca, pelas coisas ruins que predominam naquele lugar. Pelo contrário, o homem tem força dele tornar o lugar honrado, de atrair uma luz divina superior sobre aquele lugar, pois lhe foram concedidas a força e a capacidade de iluminar seu ambiente. A cada Yehudi, cada pessoa foi dotada dessa capacidade de iluminar espiritualmente o ambiente que ela vive com a luz da Torá e da Avodá e do serviço a Deus. Então é claro que uma pessoa não deve se expor a riscos espirituais, não deve, assim como uma pessoa não vai morar num lugar perigoso, né, onde podem atentar contra a sua integridade física, da mesma forma a pessoa deve ser cuidadosa com a sua integridade espiritual, moral, etc., né, e procurar viver num lugar, e todos nós somos influenciáveis, então deve procurar, de preferência, viver num lugar onde ele esteja cercado de um bom ambiente, de um ambiente positivo, para coisas sagradas, de pessoas honestas, corretas, elevadas, espiritualizadas, com Torá, mitzvot, etc. Mas, se porventura a pessoa foi parar num lugar que é um lugar hostil e contrário, então isso também não é justificativa, não é pretexto para a pessoa se conduzir de forma ruim, porque ele diz, não é o lugar que torna a pessoa pesada, fria, insensível, porque na verdade a pessoa tem a possibilidade, tem a capacidade, ele foi dotada da capacidade de trazer honra ao lugar. Trazer honra significa de trazer, iluminar
o lugar, qualquer que seja, com uma luz superior, com uma luz espiritual elevada. E isso, na verdade, é o processo ao qual é submetido a nossa alma, a alma de cada um de nós quando vem esse mundo. Então, assim como isso se aplica na moradia física, geográfica de cada um de nós, na verdade isso está representado já no descenso, na descida da nossa alma, que sai das alturas celestiais elevadas, espiritualmente elevadas, e desce para um mundo materialista, um plano terrestre onde não se percebe espiritualidade. Porém, ele diz que quando a alma descende ao corpo, está escrito no Talmud, fazem-na jurar, seja um tzadik, um justo, um íntegro, seja uma pessoa íntegra, justa e etc. E se diz qual o significado de submeter a alma a um juramento. A alma por si só ela já quer ser boa e fazer só coisas positivas. Explicam os nossos livros que a palavra shevuah em hebraico, aqui também mais um jogo de palavras, é da mesma raiz que a palavra sova, que significa saciar, não é? Abastecer, saciar. Então se diz que esse é o sentido desse juramento, que a alma é submetida, que na verdade ela é submetida a uma carga de energia que é investida sobre ela. Ou seja, a alma é saciada de forças para poder enfrentar essa batalha aqui no mundo terrestre, ou seja, antes da alma descer para esse plano físico, ela é alimentada com forças e energias especiais para que ela possa não só sobreviver a esse desafio espiritual de estar aqui no mundo físico, terrestre, corpóreo, materialista, mas mais do que isso, para que ela possa não só superar o desafio, mas sair vencedora, para que ela possa se elevar mais ainda. Então, isso que se diz acontece com a alma de cada um de nós antes de vir a esse mundo, que Deus lhe dá forças superiores, a fim de que possa cumprir o objetivo divino da sua descida, da sua chegada até esse plano terrestre. Então, assim como acontece com a alma de cada um de nós, que ela também saiu de um lugar elevadíssimo e foi parar num lugar que em termos espirituais não só que não é grande coisa, muito pelo contrário. Mas ele nos diz, fala o Rebbe Maharaj, isso aplica-se a toda e qualquer pessoa, onde quer que ela esteja. Que mesmo que a pessoa esteja num ambiente negativo, hostil, a divindade, a judaísmo, a prática religiosa, o que for, mas a pessoa não deve se intimidar com isso, nem deve se render a isso, a pessoa não deve se deixar influenciar por isso. Pelo contrário, que a pessoa saiba que ele tem força e capacidade suficiente, não só para sobreviver de forma íntegra, moral, ética, religiosa, nesse lugar, mais do que isso, ela tem a força e capacidade até de trazer luz, de iluminar esse lugar com a luz da Kedushá e da santidade. Essa é a mensagem do ensinamento do Rebbe Maharaj, Admor Rabbi Shmuel.